falar sobre a origem da capoeira no Brasil é falar sobre a origem da escravidão no Brasil. A partir do século XVI e durante o século XVII, XVIII, XIX, o negro foi usado como ferramenta de mão de obra para sustentar a colônia portuguesa, principalmente a colônia portuguesa e depois o próprio Império Brasileiro. Capoeira surgiu na ânsia de liberdade, né? Ela surgiu na época da escravidão. Os escravos treinavam capoeira, disfarçavam como dança, né? E treinavam a luta para tentar um dia a liberdade. Na chegada do negro, aqui na escravização dele aqui no Brasil, é que ele começa a usar do uso da capoeira, que ela se mistura e se assimila dentro das senzalas e depois nos quilombos. Nós começamos o trabalho de capoeira aqui nessa escola em 1987, né? Quando nós chegamos para cá, para essa escola, a proposta era o seguinte, era trabalhar com capoeira de maneira opcional, né? E até hoje tem sido assim. Então, antes, quando a educação física era, era fora da grade horária, o aluno que optasse por praticar a capoeira substituía as aulas de educação física, entendeu? Então ele tinha a avaliação normalmente dele, como se fosse na aula de educação física, feita por mim, e no final do bimestre era repassado a nota dele para o professor de educação física dele de origem. E a aceitação foi muito interessante, foi muito boa. A capoeira, então, a partir do século XIX, dentro desse contexto, ela começa a aparecer muito mais nas crônicas, principalmente na questão das fugas. Havia muita fuga de escravos. Era o que a história do Brasil vai chamar de onda negra. E aí é que surge realmente o nome capoeira. A própria dificuldade que os capitães do mato tinham nesse período de recapturar o negro, e a desculpa sempre era, fugiu para capoeira, não deu como pegar, conseguiu escapar. E o que muda na vida de uma pessoa que faz capoeira, que ela passa a lidar mais com a cultura, mais com o ritmo, mais com a música, mais com os instrumentos, com atabaque e berimbau. Ela começa a dar mais ritmo, mais sentido à vida, né? Porque quando você passa a praticar a capoeira, você passa a conhecer a sua história. O mais interessante que você vê dentro desse processo é a própria camaradagem que tinha entre as várias nações que eram escravizadas aqui no Brasil. Eles procuravam colocar nas senzalas povos diferentes, com línguas diferentes, que era para ver se embolava todo mundo e um não ficava amigo do outro. Mas, por incrível que pareça, apesar de pouco se entenderem dentro de cada dialeto, havia um troco em comum e conseguia haver a comunicação. Então, a capoeira ela surge exatamente desse, digamos assim, caldeirão cultural, onde o banto vai colocar alguma coisa, o angolano vai colocar alguma coisa, e as várias outras nações que foram escravizadas na África, que vieram para cá, cada um vai colocar um pouquinho da sua cultura dentro do movimento em prol do nascimento da capoeira. A capoeira ela me fascina por ela apresentar alguns elementos que os outros esportes não apresentam. Ela tem um aspecto de jogo, luta e dança, e isso deixa livre para que o praticante opte, ou o professor, se ele vai trabalhar mais a parte da luta, a parte da dança ou a parte do jogo. No início aqui nós enfrentamos muito preconceito, né, com relação a alguns colegas e até com relação a alguns pais na introdução da capoeira no contexto escolar, entendeu? Então, qualquer coisinha que um aluno de capoeira fazia, aí então as pessoas colocavam como culpada a capoeira. Mas, graças a Deus, o outro lado da moeda, né, vamos dizer assim, foi mais interessante. Porque a gente percebeu que tinha muito aluno que praticava capoeira e com o tempo, né, ele foi se socializando mais, ele foi se interessando mais pelo ambiente escolar,
ele foi realmente desenvolvendo mais também fisicamente. Então a gente tem relatos de pais que notaram essa diferença, esse comportamento, né, essa melhora de comportamento no seu filho, entendeu? Então a gente acha que a capoeira, ela serviu como elemento transformador no contexto escolar. Você vê a luta capoeira, os batuques, a música, como era cantada, da maneira que era feito, era uma festa bem grande, onde toda a senzala participava. Era como se você estivesse voltando à África, era como se você estivesse matando a saudade. Muitos escravos aqui, quando chegavam no Brasil, eles morriam de banzo. Talvez seria o mesmo que uma depressão hoje, né? Na capoeira a gente tem a hierarquia. Como todas as outras artes marciais, todas as outras culturas, tem a hierarquia, né? E essa hierarquia faz com que você respeite o espaço do outro. E existe a sua vez de participar, a sua vez de jogar, a sua vez de tocar o berimbau. O berimbau conduz a roda. Geralmente quem toca o berimbau são as pessoas mais antigas, são os mestres. E tem todo um ritual. E é através desse ritual e dessa hierarquia que você vai dando disciplina, né, e ajudando na educação. Apesar de ser uma arte, né, uma luta, como muitos veem, para nós capoeiristas, a capoeira é uma arte, não uma luta. E ela modificou a minha vida no momento em que, antes dela, eu tinha muitas dores, sofria dores corporais, dores de cabeça e mal-estares. Depois que eu passei a praticar a capoeira, o médico não me vê mais há muito tempo. Muitos milhares de escravos foram vendidos do Nordeste para deixar de trabalhar com a cana-de-açúcar para trabalhar nas minas, em Minas Gerais. Digamos assim, esse êxodo interno de escravos que vinham do Nordeste para as Minas Gerais levava consigo a capoeira junto. Levava consigo a prática da capoeira junto, que era ainda e por isso a gente tem poucos registros a respeito dela, porque era uma prática muito secreta. As pessoas não saíam falando, olha, eu sou capoeira, até porque era proibido. Desde a chegada aqui, por exemplo, dos grandes autoridades portuguesas que viram na capoeira uma arma, realmente uma arma mortal, passou a ser proibida. Aquele cara que era visto como um praticante da capoeira era mal visto, era visto como um bandido, era visto como um assaltante. Então ninguém falava que praticava capoeira, ninguém falava que jogava capoeira. Você via uma roda ou outra esporadicamente nas festas de largo, como era chamada, as festas populares naquele período. Então, o ciclo do ouro ele foi muito importante, que trouxe a capoeira para a cidade. É claro que cidades portuárias como, por exemplo, Recife, Salvador, Rio de Janeiro, tem um contexto muito grande na história da capoeira.